Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Henrique e é um grande prazer estar gravando esse vídeo para ser transmitido no DevOps Week 2017. É, Nós vamos falar aqui sobre automação de tarefas em empresas tradicionais e algumas pessoas devem estar se perguntando, né? Por que empresas tradicionais? No decorrer da palestra vai ficar bem claro isso aí. O que eu quero dizer de empresas tradicionais quando a gente fala sobre automação e sobre DevOps também, né? Porque o que se pratica e quem. Normalmente as empresas que aderem a essa cultura e essas práticas, elas têm um perfil bem comum entre elas. São empresas.com, empresas de internet, enfim, de .com, varejos, e-commerces, empresas de TI mesmo, e as empresas tradicionais são todas as outras, né? É aquela indústria, é a agropecuária, é a empresa de serviços, que são empresas que, digamos, o TI não é o core, né? Então, é isso que eu chamo de empresas tradicionais. Eu vou virar aqui para a apresentação e aí a gente vai começar então a falar de uma forma mais organizada e realmente do que importa. Vamos lá? Então, repetindo, nós vamos falar sobre automação de processos em empresas tradicionais. Sobre mim, eu sou Luiz Henrique de Souza, tenho 2 filhos, ando de moto também, jogo videogame, tomo cerveja, estudo, gosto muito de DevOps. Tecnicamente, a minha área de especialidade é banco de dados. Eu era DBA Oracle. Até hoje me esforço para não perder essa veia técnica. Mexo com open source também, gosto muito de open source, mas não sou um apaixonado igual muitos outros aí. Trabalho com Microsoft bastante coisa, já fiz, é, puxa, N projetos de Microsoft e entendo que cada um tem o seu espaço. Em algum momento, cada ferramenta se adequa melhor. Atualmente eu sou gerente de infraestrutura na Movida. A Movida, para quem não sabe, é uma empresa de locação de carros. Nós somos. O nosso core está aí na internet. A gente costuma falar lá internamente que a Movida é uma empresa de TI que, por um acaso, aluga carro. Então, lá a gente usa bastante open source, 90%, 95% do que a gente tem dentro do nosso data center vem de tecnologias open source. É uma empresa com esse DNA, era uma das premissas quando ela nasceu e quando foi desenvolver o sistema de back-office, o motor de disponibilidade, enfim, os motores da companhia era utilizar a ferramenta open source. E aí é PHP com Nginx lá no core, MySQL, e é mais ou menos isso que se tem. Mas o que nós vamos falar mesmo, o case que eu vim aqui comentar, é sobre a JSL. A JSL é uma empresa que eu chamo de tradicional. Para quem não conhece, é a empresa líder no segmento logístico no Brasil. A gente tem aí mais de 23, 25 mil colaboradores, sempre nessa média, então aí fica em cerca de 24 mil colaboradores. O grupo tem muitas unidades de negócio, é bem diferente uma coisa da outra. Então, você tem aí a JCL, que é de transporte logístico, mas a CS Brasil é de serviços. Tá bom, até aí tá mais próximo. Mas tem as concessionárias de veículo, então a Original, Fiat Ponto, etc., é uma empresa do ramo, do grupo JSL. E aí você tem a JSL Leasing, que é uma financeira. Ou seja, o padrão exigido para uma financeira é diferente do padrão exigido para uma empresa de venda de veículos. E
e isso aí acaba sendo um atenuante, a gente vai ver aí para frente. No ano de 2016, a JSL faturou 7 bilhões, isso mostra que é uma empresa bem grande, tem capital aberto e era um desafio bem razoável. Essa é uma empresa tradicional. Se a gente olhar aí de todas as empresas do grupo, eu entendo que todas se encaixam no tradicional, menos a Movida, que é onde eu estou agora. Por que eu estou falando da JCL? Porque no ano passado, até o início desse ano, eu trabalhava na TI da JCL, a Movida ficava embaixo, e aí esse ano, por algumas decisões estratégicas, a Movida passou a ter uma TI só, digamos, específica para ela, e a JSL continua atendendo todo o grupo. Então, o que nós vamos abordar aqui na nossa agenda? A gente vai falar sobre o que nos motivou a partir para essa onda de automação, quais eram os nossos objetivos iniciais, como nós fizemos, então quais foram as ferramentas que nós utilizamos, por que a gente escolheu essas ferramentas, por que não X e Y, alguns resultados obtidos e aí algumas dicas que eu aprendi aí e eu vou repassar para vocês para uns atalhos do campo para fazer com que vocês que seja mais rápido a adoção e esse processo dentro da experiência de vocês. Então, o que foi nosso motivador? A empresa, até por não ser de TI, ela tem um quadro lá de analistas, enfim, é bem enxuto. E então o mesmo analista que entregava alguns projetos de concessionária é o analista que entregava o projeto da Movida e o projeto lá do banco. Ou seja, o cara acabava não conseguindo ser especialista em nenhuma das frentes. Então, quando a ideia de automatizar era porque você iria colocar ali, enfim, codou, virou código, vira padrão. E aí esse era um dos motivadores. Naturalmente é a falta de padrão nas entregas. Era comum a gente cometer alguns erros básicos como, olha, preciso de um servidor XPTO numa farm Y para atender tal sistema. Ok, saía a versão do Tomcat X nessa máquina. 2 semanas depois a gente ia entregar um outro servidor quase que na mesma, enfim, deveria ter a mesma configuração e tome lá uma versão de Tomcat diferente. Eventualmente se esquecia de instalar plugin, por exemplo, do monitoramento, a ferramenta de backup, e essa falta de padrão ela gerava um estresse, né? Se a gente for ver, o instalar versões diferentes era o menor dos problemas, quando a gente tinha questões aí de faltar monitoramento, que é bem básico. Falta de agilidade, enfim, muita atividade repetitiva e muita intervenção manual. Então, o nosso objetivo era, a gente queria ter mais tempo para entregar projeto e perder menos tempo aí com atendimento de chamado e coisas mais corriqueiras. E aí vem aqui, eu começo a mostrar sobre o que é automação nessas empresas de varejo, de internet e etc. Né? Então você tem aí um monte de ferramentas bacanas, todo cara de TI quer usar, nós não éramos diferentes, inclusive na Movida a gente usa bastante coisa que está aí plotada. Só que na JSL não dava fit. Por quê? Primeiro porque os nossos analistas eles tinham um perfil bem de Microsoft lá, né? O segundo que nós tínhamos lá toda a stack de produtos Microsoft disponíveis, então sei lá, puxa, não fazia muito sentido, a não ser que fosse muito melhor
uma outra ferramenta, sei lá, um Puppet ou um Ansible comparado com o que a gente utilizou para a maioria dos casos, não fazia muito sentido ir para esse caminho. Então, aí vem uma primeira coisa, né? Primeira dica, não seja um apaixonado pela solução, pelo produto. No final você tem que resolver o problema do cara. Se vai ser com produto X ou produto Y, não importa. Não precisa ser aí o menininho e a menininha hipster que vai fazer o que o mercado faz para você poder conversar legal lá no bar e participar dos podcasts legais. Faça o que de fato faz sentido no seu dia a dia. No nosso caso, então, o que acontece, né? Voltando aqui, você vai ter que... As ferramentas, elas têm muito essa questão de automação de, puxa, eu quero automatizar a criação das máquinas. Então, ela vai ficar monitorando lá os meus indicadores de uso e se a farm de servidor X bater 70% de utilização, eu quero que ele crie um outro servidor, instale os pacotes, coloque esse servidor embaixo do balanceador e saia. Eu quero que se o desenvolvedor coloque um código novo, ele já consiga lá fazer o deploy diretamente em dev, QA e em validando e direto à produção. Então isso aí é muito do que a gente vê, né, no mercado. Mas na JCL não praticava. A gente tinha outros problemas, lá você coloca 2 servidores de um cluster e, puxa, ele fica lá bastante tempo porque aquela aplicação não escala tanto. Então, o que se aplicava ao nosso negócio? A gente tinha alguns outros problemas que geravam bastante chamados relacionados a Office 365, que é a questão de correio. A Active Directory gerava bastante. Imagina, uma empresa de 24 mil funcionários, até por uma questão do segmento que trabalha, a parte de serviços lá, se contrata 1.000 funcionários num mês, e no mês seguinte você manda aqueles 1.000 funcionários embora. Então, só chamado de abertura para criação de usuário de Active Directory e e-mail, você tinha 700, 800 chamados por mês no mínimo. E nós tínhamos lá também um cenário que tem mais de 40 sistemas na companhia. Como que você faz para garantir a criação dos usuários nesses 40 sistemas? Pensa, era manual isso aí. Então abria um chamado até que o cara conseguisse criar o usuário em sistema Y, sistema H, um por um, puxa, demorava uma eternidade. E para revogar? Para revogar é pior ainda, né? Porque o cara demite a pessoa e demorava um tempo até que o RH comunicasse a TI, e aí a TI saía manualmente revogando o acesso em cada um daqueles sistemas. Isso, a gente tinha uma pessoa lá, ficava focada fazendo isso e não vencia. Você tinha um backlog ali de 40 dias, 50 dias de atraso para fazer essas revogações. Quando vem a auditoria, todo mundo já sabe, né? O chumbo é grosso, o problema é grande, e numa companhia que tem capital aberto é pior ainda. Então, lá no início, quando nós falamos, olha, vamos começar com automação, eu fiz exatamente esse mapa mental aí. Você vai ver que tem poucos casos. Hoje tem muito mais lá, mas a gente de fato separou alguns pequenos casos e eu posicionei do lado esquerdo os casos que atendiam problemas que eram literalmente do negócio, e do lado direito eu coloquei alguns problemas que eram nossos. Então, adivinha qual que a gente resolveu fazer primeiro, né? Claro, né? Os do negócio. Então, questão de pegar dados do RH, tinha lá as movimentações dos colaboradores, mas isso não refletia no Active Directory. Então, isso dava um trabalho tremendo para pegar o Excel, sair lá, fazer um PROC-V, o caramba 4, gerar um script, era em horas e horas, para ser sincero, dias de trabalho cada vez que tinha que alinhar essa base. Então nós atacamos isso aí. Fazer o bloqueio do colaborador quando ele saía de férias, né? A gente, para fazer isso pela ferramenta lá, tem que mexer em várias coisas de processo.
E aí eu falei, não, tá bom, não é o ideal, mas vamos fazer através de TI. Então TI a gente ficava lá monitorando umas tabelinhas lá do RP, e quando essa tabela alterava, disparava um gatilho que vinha e fazia o bloqueio do cara dentro do AT, do e-mail, da catraca, do ponto e de vários outros lugares. Isso aí é fantástico, para o jurídico adora isso aí. Jurídico e RH acha isso fenomenal. No Active Directory, criação de usuário de AD e e-mail, para ter uma ideia, nós demorávamos aí até 2 dias, era o SLA de criação de conta, e hoje se corre ali um workflow, que é uma página, se o gestor do cara aprovar, isso demora aí de 5 a 10 minutos, digamos, se a atividade for contínua. Dentro de Office 365, essa rotina de conversão de caixa de e-mail, ela é muito legal, porque o que acontecia? Uma pessoa era demitida, você mantinha ali a caixa dele ativa por 3 meses. Era o tempo que aquela caixa ficava disponível ainda para caso uma consulta ou para qualquer coisa do tipo. O primeiro problema disso aí é o dinheiro parado, né? Então, como você paga a licença mensal, você ficava lá com essa quantidade aí de 300 licenças, todos os paradas lá por meses. E adivinha, se a gente ia lá e removia isso sempre certinho após 90 dias? Claro que não, né? Todas as vezes que corria o fluxo de criação de usuário e via que não tinha licença disponível, então deixa eu dar uma olhada lá para ver se tem conta para excluir, e nós íamos lá, excluíamos e aí atribuía a conta. Aí eu coloquei aqui reporte de licenças disponíveis, mas assim, diversos reportes nós automatizamos a geração, o envio, a consolidação e a exclusão de caixas obsoletas, que aí vem em conjunto com a rotina de conversão de caixa de e-mail. Com a automação, nós passamos a fazer o quê? No momento que faz a revogação do acesso do cara, você já pega a caixa de e-mail dele, converte numa caixa compartilhada, coloca lá dentro da caixa do pessoal de compliance, para eles conseguirem fazer as consultas necessárias, e já libera a licença do cara. Então, na prática, eu estou dizendo que nós pegamos todas aquelas licenças que ficavam disponíveis por 90 dias e deixamos um dia. Excluiu o dia seguinte, você já tem essa licença disponível. Isso é redução de custo na veia, que brilha os olhos, né, do executivo, e é uma melhoria impressionante aí na eficiência e na parte de segurança. E aí as outras coisas que eram de TIs, que a gente utiliza lá o VMware, que era comum deixar você desligar um servidor e esquecer de excluir. Então, puxa, vou criar uma rotina que monitora servidores desligados há mais de tanto tempo, envia o e-mail, precisa de mim e fala, olha, quer excluir ou não quer? E aí cobra ou até fazer a exclusão automática. Instalação de VM Tools, exclusão de snapshot, que já é uma coisa bem crítica, quem trabalha com virtualização sabe, o snapshot lá em uma máquina grande, ele fica crescendo tanto lá que ele é capaz de indisponibilizar essa máquina. Então era comum criar o snapshot e esquecer de excluir, nós automatizamos isso. Na parte de aplicação, como eu disse, eram 40 aplicações. Então, com muitos fornecedores externos. Então, cada vez que ia fazer aplicar um pacote novo, vinha lá, nós aplicávamos só de terça e quinta. Então, o cara lá de sistemas mandava o pacote, eu aplicava, se ele tinha que aplicar de novo, ele caía numa fila, era uma briga terrível, precisa de mim, que falava que o cara não prestava atenção e que não mandava o pacote certo. E aí era além de ser um trabalho chato, repetitivo, era moroso. A mesma coisa para a produção. Então isso nós tínhamos uma dor. De banco de dados, a questão de executar alguns scripts que o pessoal de desenvolvimento enviava, scripts simples, que o DBA não precisa conferir, era uma necessidade de automatizar. E também
a questão de refresh de ambiente, pegar o ambiente de produção, jogar para desenvolvimento, pegar o ambiente de qualidade, jogar para desenvolvimento, e idem, né? É uma atividade simples que eventualmente pode demorar bastante tempo e que acontece com uma frequência absurda. Então isso era importante também fazer essa automação. Então, quando fomos lá pesquisar no mercado e até com alguns colegas como que eles estavam fazendo, o que mais utilizava era Jenkins, o Chef, o Puppet, e aí eu testei o Puppet também e era bacana realmente, funcionava muito legal, e scripts em Python e coisas nesse sentido. Só que nós temos lá o System Center, a suite inteira disponível. E ele tem lá dentro da stack do System Center um produto chamado Orchestrator. Ninguém usa o Orchestrator, cara, é impressionante. Você busca na internet referência, é pouquíssima gente utilizando o Orchestrator, mas é até uma ferramenta interessante. Então, avaliando lá prós e contras, nós chegamos à conclusão que o melhor, de fato, éramos iniciar nossas automações com o Orchestrator, até porque ele fala muito bem com Active Directory, fala muito bem com IS, fala muito bem com File Server, Office 365, está no DNA dele. Como nós não tínhamos ninguém lá de desenvolvimento, um cara dev, mais adepto, a gente estava iniciando lá na garra o negócio, não tinha com desenvolvedor no time. Era terrível quando tinha que fazer qualquer código, não tinha. Então nós começamos lá a se esforçar para aprender alguma coisa. Contratei um cara que tinha que ele era desenvolvedor puro, ele desenvolvia PHP e, puxa, ele ajudou pra caraca no projeto. Coisas que o time lá, os sysadmins não conseguiam desenrolar, aquele cara desenrolava muito rapidamente. E aí, enfim, a suite que nós utilizamos foi bem pequena. System Center, algumas automações nós fazemos em Batch, outras em PowerShell, alguma coisa em Shell Script, os Ansible para algumas ações também, mas isso já depois de ter feito algumas coisas no System Center, a gente percebeu que o Ansible era melhor para um outro cenário, e o Jenkins também. No início mesmo, era System Center, Shell Script, PowerShell e Batch. Era o que a gente utilizava. E aí, quando começou ali a sair as primeiras automações, e lembrando que as primeiras foram a de criação de usuários lá, e aquela questão de revogação de acesso, de liberação de acesso à pasta, era muito chamado repetido de acesso à pasta, a de deploy do ambiente de qualidade, isso foi impressionante o ganho. A gente percebeu que o time começou a ter mais tempo para olhar para outras coisas que nós tínhamos lá de problema e que não sobrava tempo. Só de chamada de abertura de conta, puxa, eram 800, 900 por mês que deixaram de ser executadas. Isso é só um dos exemplos. Então, a nossa eficiência operacional, o nosso SLA, aumentou a qualidade muito. Assim, a gente começou a fechar no azul todos os meses, o que antes não acontecia. O aumento no índice de conformidade também. Então, alguns diversos itens das auditorias que nós sofríamos, a gente tinha lá alguns pontos de atenção e até uns pontos de não conformidade, e por incrível que pareça, não por um acaso, a questão de automatizar as tarefas fez com que a gente ganhasse umas bolas verdes lá dentro desses itens. Isso porque você deixa de liberar acesso, por exemplo, para um time inteiro dentro de um servidor. Com o deploy automático, você sempre tem o registro do que foi alterado, porque ele pega lá do versionador, tal, então você sabe exatamente quais foram as funcionalidades que foram implementadas, bugs corrigidos, por que isso aconteceu, tem lá os IDs, né, do Git, do TFS, dizendo e explicando. Então isso era item de inconformidade e nós passamos a ficar no verde.
E um outro ganho muito importante foi o financeiro, né? Então, alguns vários itens, nós tivemos ganhos expressivos em grana mesmo, o save de grana era expressivo e ele era visível. Eu vou até citar para vocês alguns exemplos. Então, o que eu acho que não pode faltar quando você inicia um projeto aí ou qualquer coisa relacionada à automação? Você precisa ter métrica. Sem métrica não tem justificativa. Quem fala são os números. Então, automatizei o processo de criação de servidores e ficou bom. Tá, ficou bom por quê? Ficou bom porque ficou bom. Não. Ele tem que ter ficado melhor porque é mais rápido ou porque o seu tempo de reação a problema hoje é melhor, ou porque ele dá menos problema, você tem menos incidente depois do servidor criado, tem menos manutenção. Então, você precisa identificar esses indicadores e coletar. Essa coleta, ela não tem uma fonte única, né? Você pode pegar isso da sua ferramenta de ITSM, da sua ferramenta de monitoramento, novamente do seu ITSM, de repente, o índice de retrabalho, chamados abertos por tipo, enfim, tempo de setup de projeto, que é uma outra coisa que nós reduzimos bastante lá. Então, busque indicadores, evidencie esses indicadores sempre, dentro antes de iniciar a sua rotina de automação. Aí você faz a sua rotina e compara, e vê se de fato você teve ganho. E aí, de repente, você volta e cria esse baseline novamente todas as vezes que você for passar por esse processo. Sempre cria o baseline. Então, aqui eu estou dando alguns exemplos de indicador, que eu falei aí de tempo de entrega, mas você tem a qualidade final, então você pode buscar aí o índice de retrabalho, o financeiro. Então você vai dizer, olha, antes nós gastávamos tanto para fazer isso de forma manual. Hoje, de forma automatizada, nós gastamos tantos. Faz a comparação ali, gera o seu ROI e bota. É importante sempre demonstrar e evidenciar quanto você ganhou. Então, no início de um projeto desses, de automação, você acaba mexendo no bolo de muita gente. Vai ter muitas pessoas que vão gostar que vão te apoiar, isso principalmente em uma empresa que eu chamo no tradicional lá, né? Que nem todo mundo tem isso no DNA, tem umas pessoas mais antigas. Então vai ter gente que vai te apoiar, mas vai ter muita pessoa que vai te olhar torto e vai duvidar do que foi feito. Então qual é a melhor forma de provar? Nada como o bom e velho Excel ali, né? 2 slides de PowerPoint mostrando como que era o antes e o depois. Então, a dica a premissa é indicadores sempre. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de indicadores que nós coletamos e alguns ganhos que nós tivemos assim logo no início, né? Falando lá do revogação de acesso, era um item de não conformidade, passou a ser um item de conformidade. Então, bola verde, né? Como era antes meu baseline, como é meu baseline agora. Do ponto de vista de economia, de save, a gente fez uma conta lá e a conta, só pegando uma fração do tempo do analista que fazia isso, a gente teve uma redução aí de R$50 mil por ano só de mão de obra operacional. Esse save não é o mais importante. O mais importante foi a adequação do ponto de auditoria. Foi melhorar o nível de segurança que nós tínhamos lá. Mas colocar esses indicadores financeiros dá um sabor diferente para o trabalho. Então, quando tem ganho financeiro, importante colocar. A questão da criação de usuário de Active Directory, e-mail e alguns sistemas automáticos,
Aí você olha e fala, nossa, mas 180 mil reais por ano, como que alguém gasta isso, né? Voltando, lembra, a gente é uma empresa que contrata 1.000 no mês e manda 1.000 embora no mesmo mês. Então, esse chamado era atendido lá no N1. Então, se você tem um N1 e se ele for um N1 de uma empresa contratada, fica até mais fácil de você fazer o valor do ticket, né? Quanto custa um atendimento de chamada? E aí, nós fizemos as contas e com o volume reduzido, deu para reduzir lá em 2 posições na nossa base lá de atendimento. Isso refletia 15 mil reais por mês. Cara, isso foi impressionante, foi muito bom, deu uma bela de uma força. E sem contar que o nosso usuário parou de reclamar, né? Que o caboclo vai lá, contrata o colaborador dele, não pede a máquina, não pede nada, inclusive não pede usuário. E aí quando o usuário dele, o menininho senta, o funcionário, o cara quer que o usuário dele caia em meio minuto. Isso demorava ali 2 dias ou mais para atender, né? E aí passou a atender em até 10 minutos aí, desde que o cara faça o preenchimento corretamente de um formulário lá web, mande para aprovação do seu gestor. Se o gestor aprova por ali também na web, ele já dispara ali a rotina de criação de usuário. Então cria o usuário no Active Directory, pega um usuário modelo, atribui as permissões, cria uma conta de Office 365, atribui a licença, adiciona os grupos desse usuário, e aí envia a senha com reset imediato para o solicitante. Isso aí demorou 10 minutos e foi muito bom. A automação de processos de gestão de conta de Office 365 foi aquele outro exemplo que eu dei, que seriam das contas que ficavam lá inativas por 3 meses, para aí então a gente fazer a exclusão. A partir do momento que nós passamos a fazer então vinha o runbook de revogação de acesso, revogava as contas, o acesso desses usuários nos principais sistemas, e aí o próximo step dele era pegar a caixa de e-mail desse ex-colaborador, converte em uma caixa compartilhada, que é uma funcionalidade do Office 365, e já revogava a licença. Então, antes de ter essa automação, a gente trabalhava lá com volume de estoque de licença disponível de 10%. Era dinheiro parado, 10% de dinheiro parado. E depois desse processo automático, a gente passou a trabalhar com 1% de estoque. Então, é uma diferença brutal. Do ponto de vista de governança é muito bom, do ponto de vista de organização é excelente, do ponto de vista de segurança é muito bom também, e do ponto de vista financeiro a gente está falando aí de 22 mil dólares que foram reduzidos somente no primeiro ano. 22 mil dólares, aí um dólar a 3,20, mais de 60 mil reais aí, 65 mil reais só de redução no primeiro ano. E aí, um outro exemplo que é o bem comum, todo mundo usa, inclusive as empresas aí de varejo, de internet, é o primeiro cara que ela automatiza, são os deploys, né? Nós como nós tínhamos lá 40 sistemas, como eu comentei antes, e desses 40, somente 1 ou 2 tem desenvolvimento interno, nós não tínhamos a necessidade de automatizar o deploy conectando dentro do versionador da ferramenta. Então, esse processo de automação foi bem simples, porque basicamente a gente criou algumas pastas, né? Alguns diretórios, o analista depositava o pacote da sua fábrica de software ali e nós seguimos com o deploy no ambiente. Só que as ferramentas não são iguais. Inclusive tinha uns legados lá que você tinha até que registrar DLL, dropar serviço do Windows e criar o serviço novamente. Então eram muitos passos que deveriam ser feitos para uma ferramenta, por exemplo, para fazer o deploy daquela ferramenta.
E aí tinha o problema, a gestão de mudança na sexta, nós só passávamos os pacotes para QA de terça e quinta, porque eram muitos, então é muito sistema. Se não colocasse uma regra, o analista lá, o sysadmin, ia trabalhar só fazendo passagem de pacote de QA e produção, e não dava para fazer isso, tinha que tocar projeto, tinha que atender incidente. Então nós tínhamos lá somente as terças e quintas, e isso era caótico, porque travava muito o negócio, né? Então, eventualmente, o cara fazia uma versão de QA, mandava para o cara testava, falhava em QA, aí comunicava o analista, até que o analista pedia a correção lá para o desenvolvedor, fazia o teste de desenvolvimento e mandava o pacote novo para QA. Puxa, perdeu a jornada de terça-feira, vai esperar até quinta, e era o caos. Então, com essa automação do deploy, a gente chegou a ver lá caso em que o cara fez o deploy em qualidade 15 vezes. 15 vezes. Eu fiquei até assustado. Falei, meu Deus, esse cara não testa mais as coisas. Ele tira do dev lá sem testar, joga em QA direto. Mas foi o quê? Foi uma facilidade que foi entregue para o cara e ele começou a fazer uso. E isso aí melhorou muito a vida do usuário final, né? Porque o cara que tinha um problema lá e às vezes tinha que esperar 5, 7 dias para ter o seu problema corrigido, porque ele estava junto com alguns outros pacotes, puderam ter a criação de pacotes mais granulares, corrigindo problemas mais granulares. Você deixa de aplicar sempre patches, né? Você vai aplicando micro correções ali no sistema, e isso melhorou bastante a vida dos usuários, dos analistas, tanto de negócio como do sysadmin. Nós não colocamos isso em produção só por questão de, olha, não temos maturidade para isso ainda. Mas para mudar para produção é copiar, colar o runbook e falar, olha, monitore esse diretório, se cair coisa aqui, você põe para produção. Então, o fato de não ter ido para produção foi bem escolha mesmo, porque o trabalho que foi feito em QA serve para produção. E aí, uma outra coisa, a gente identificou lá o índice de GMUD, né, de mudança lá, do processo de mudança, em cima de pacotes já implantados, ou seja, GMUD de GMUD, baixou vertiginosamente. Foi uma queda brutal nesse índice, que era um índice que nos incomodava, ou seja, a melhoria da qualidade do produto final ficou bem evidente quando nós fizemos automatizamos o processo. Então, agora eu vou falar um pouco o que a gente viu aí de principais barreiras, né? O primeiro é a identificação dos segredos do processo. Então, são aqueles que o analista guarda só para ele, o sysadmin guarda só para ele. Cada um faz de um jeito. E aí, quando você ia lá, automatizava, falava, puxa, é assim que funciona? Então vamos lá, codou, faz o código bonitinho, manda rodar e pum, não funciona. E aí, quando você vai começar, deita lá dentro do processo, você vê que tem alguns diversos mini passos lá que são executados para funcionar. Então, olha, para funcionar esse serviço, eu me conecto no servidor XPTO, paro e subo de novo aquele negócio lá. Ah, você deveria fazer isso? Não importa. Não era nem essa a discussão. Então, se você baixa e sobe aquele serviço para funcionar esse, vamos colocar aqui no código que baixa e sobe aquele lá também. Então, esses mini passos aí, né, sub-itens do processo, eles são descobertos muito quando você coloca o processo para rodar. Essa é uma barreira. E a outra, que eu considero bem importante, é o engajamento do time. Nem todo mundo quer automatizar as coisas. Então você vai encontrar bastante barreira nisso aí. Sysadmin, puxa, tem bastante sysadmin bem resistente. Então o cara tem lá o canivete suíço dele para fazer as suas tarefas, aquele monte de script, tem o notepad que ele roda, e ele não quer deixar de trabalhar daquela forma. Ele não quer nem sempre quer compartilhar todos a sua caixa de ferramenta adquirida em tanto tempo com todo mundo, abrir ali o seu diário.
E aí é uma barreira, você precisa convencê-lo e demonstrar que o time todo e que a companhia ganha muito com a automação, que isso não vai fazer com que ele perca o emprego, porque é diferente de uma empresa de TI, uma ponto .com, que dentro do job description, na hora de fazer a contratação, você já pede todos esses skills de DevOps, de CI e CD. Esse cara não, você nem precisava ter isso, né? Então, você precisa convencê-lo de que o mundo mudou, o mercado mudou, e que a partir de agora ele precisa mesmo trabalhar de uma forma diferente. E aqui eu dou as dicas mágicas, os atalhos do campo, o que fez a gente aumentar muito aí a nossa conversão. O primeiro é ter um desenvolvedor no time, cara. Olha, falar para você, viu? O cara faz a diferença, né? Então, é claro que hoje, se você vai contratar os menininhos aí de cloud, que nunca viram um data center na vida, estou falando, não estou sacaneando não, eu admiro pra caraca os meninos, mas eu contrato alguns aí e falo, nossa, deixa eu mostrar pro cara um data center, porque o cara acha que só existe cloud, né? Eles já sabem desenvolver. É difícil você pegar um cara aí que não conhece um pouco de Python, ou não vai muito bem no PHP, ou se vira bem no Ruby, enfim. Mas no meu caso nós não tínhamos, então o fato de ter quando nós conseguimos contratar um desenvolvedor, e na prática foi uma troca mesmo. Eu tive que dispensar um sysadmin, pegar a vaga desse cara e contratar um desenvolvedor, porque não foi que a companhia me deu o desenvolvedor, falou, olha, tá bom, fica com todos os seus sysadmins mais um dev. Não, eu tive que de fato trocar o cara, mas isso fez com que melhorasse muito a resolução dos problemas internamente. Então, ter um desenvolvedor é um dos atalhos do campo. O outro atalho do campo são as coletas de indicadores. Então, qualquer coisa lá que coleta seus indicadores, pode ser os ABICs. Aí a gente está mostrando na fotinha o New Relic, que é uma ferramenta extraordinária, diferente. Nem todo mundo tem o New Relic, então, mas não precisa ser ele, né? Você pode ter lá qualquer coisa, desde da sua ferramenta de ETSM mostrando lá os seus indicadores de processos de mudança, processos de mudanças emergenciais, processo de abertura de chamado para retrabalho, tempo de setup de projeto, SLA de atendimento, número de deploys, enfim. Número nunca é demais. Colete o máximo de números possíveis, porque você pode utilizá-los depois para justificar e até para avaliar se o processo que você implementou está sendo eficaz. E a outra, que são essa de começar pelos processos do negócio. Então, lembrando, né? Aqui a gente não está falando da empresa de internet. A gente está falando de empresa tradicional. Então, para esse cara, você precisa primeiro resolver o problema que é do negócio. Nem sempre ele vai enxergar o seu problema lá, o tempo que você demora para criar um servidor, ou o fato desse servidor não estar sem monitoramento, ou ter uma versão diferente do daemon X, como um problema de negócio, diferente dessas empresas de internet. Pô, ter versões diferentes do servidor web lá pode fazer com que a página do cara quebre em determinadas transações, e isso é um problema seríssimo para o negócio, o que não acontece no nosso caso. Então, procure os processos de negócio primeiro, resolva o problema dos caras, meça como era antes e plote, né? Evidencie as melhorias depois da implementação. Então, essas são os três principais atalhos do campo que eu identifiquei.
Eu imagino que vocês devem ter outras dicas, e eu gostaria muito de recebê-las, de compartilhar, que vocês compartilhassem comigo. Eu também estou no começo aí dessa jornada. Agora a gente está trabalhando lá na Movida, então a gente já faz algumas coisas mais comuns, assim, mais a cara mais voltadas à internet. Então, os Jenkins, os Ansible da vida, LK e essa Rundeck, etc., são uma das suítes que a gente, JMeter, Locust, que a gente está utilizando lá. Mas é isso aí. Obrigado por terem visto aí. Espero ter agregado conhecimento para vocês de alguma forma. Se tiverem alguma pergunta, fique à vontade, estou disponível. Vai ser um prazer responder. Se eu não souber, vai ser um prazer pesquisar para depois trazer a resposta. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, um abraço e até mais. Olha, ficou aí meus contatos, meu e-mail, meu Skype. Eu não tenho Twitter, acredita? Eu sou um dos poucos caras aí de TI que não conseguiu se adaptar com o Twitter. Então, mas se precisar falar comigo, é só adicionar, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia, vamos compartilhar os conhecimentos. Grande abraço e obrigado.